Então, pessoal, hoje a aula, na verdade, é conversa, hoje é uma conversa. Então, a gente vai conversar sobre a segunda área da engenharia de produção, a parte de logística, que fala ali de técnicas para o tratamento das principais questões envolvendo o transporte, a movimentação, o estoque e o armazenamento de insumos e produtos, visando a redução de custos e garantia na disponibilidade do produto, bem como atendimento dos níveis de exigência dos clientes. Então, essa área de logística aqui, então tem uma fotinha para ilustrar os meios de transporte. Essa área é subdividida em 8 sub-áreas. Então temos ali gestão da cadeia de suprimentos, gestão de estoques, projeto e análise de sistemas logísticos, logística empresarial, transporte e distribuição física, logística reversa e logística de defesa e, por fim, logística humanitária. São muitas áreas, é uma área bastante abrangente e, para falar sobre ela, nada melhor quem trabalha com logística. E para isso, então, chamei para a nossa aula de hoje então, o engenheiro de produção formado, Matheus Pereira Queiroz. Ele trabalha com gestão de projetos, transformação digital, Lean Thinking, é Greenbelt, tem MBA. Hoje ele está situado em São José, Santa Catarina, trabalha na Lojas Renner e é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, quem tiver interesse, tem ali o LinkedIn do Matheus, que já se colocou à disposição para também tirar possíveis dúvidas aí dos alunos. Tá certo, então, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Obrigado pelo convite, né, de poder participar dessa conversa aí, a convite do professor Ricardo. E a ideia é a gente compartilhar aqui um pouco, né, da visão, né, de quem já está atuando nessa parte logística, né, para trazer alguns exemplos do que a gente vê em aula, né, e que muitas vezes fica muito difícil a gente conseguir também ter uma visão, né, de como funciona na prática todas as áreas da logística, da engenharia de produção, perdão, se a gente não atua com ela. Então, a ideia é a gente conseguir compartilhar aqui algumas visões, alguns exemplos, né, e também reforçando, me coloco à disposição, se depois quiserem entrar em contato para tirar alguma dúvida ou conversar em relação a algum ponto que tenha surgido aí ao longo desse bate-papo. Então, como o Ricardo comentou, sou engenheiro de produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz MBA em transformação digital, e ao longo da faculdade eu tive a sorte de conseguir passar por várias áreas da engenharia de produção. Então, atuei na empresa júnior da faculdade, na parte de consultoria, atuei numa instituição pública na área de planejamento, controle, gestão de projetos, planejamento estratégico. Também atuei na indústria, também tudo como estágio, uma indústria de ar-condicionado. E desde que eu me formei, tenho atuado aí já há um tempo, né? Há mais de 10 anos com logística, tendo passagem em empresas como a Ambev, em Porto Alegre, e na Renner, né? Tanto em Porto Alegre quanto aqui em Santa Catarina, estando diretamente no centro de distribuição de Santa Catarina. Então, sou meio suspeito para falar sobre logística, né? É um assunto que eu gosto bastante, então se a gente pudesse, a gente falaria bastante tempo sobre isso, tem bastante exemplos e causas para contar. Mas o que me chama a atenção, assim, né? O que me chamou a atenção em relação à logística é que é uma das poucas disciplinas dentro do nosso curso de engenharia de produção que a gente acaba tendo uma visão e atuação, se a gente for pensar assim, em todas as áreas da empresa. Então, enquanto um time lá que trabalha no desenvolvimento de produto, né, está muito ali centrado no produto, né, e depois, claro, acaba acompanhando, né, à medida que o produto entra em produção e tem algum desvio ou tem alguma ação para reduzir custo, né, reforçar, né, e acaba trabalhando assim, numa área bem específica, né, a logística vai ter que pegar, vai ter que entender os requerimentos do cara do desenvolvimento de produto, vai ter que, né, talvez prestar algum apoio para conseguir fazer o fornecimento desses insumos, muitas vezes até desenvolver os fornecedores, garantir o abastecimento, muitas vezes fazer a gestão, né, dos insumos, né, depois vai ter a parte de produção, geralmente, né,
nas linhas de abastecimento, nas linhas produtivas, não existiam serviços de apoio ali, né, de fornecimento, né, de Kanban, enfim, né, gestão de estoques. Depois manda para o cliente final, muitas vezes tem que fazer o pós-venda, depois engenharia reversa. Então, assim, querendo ou não, é uma área que acaba tendo que olhar várias áreas da empresa, né? E daí, muitas vezes, a gente entende que faz mais sentido, talvez, por um benefício fiscal lá que a equipe do fiscal nos sinalizou que tem que talvez botar um centro de distribuição numa determinada região, porque a gente tem um incentivo fiscal, então a gente vai ter que correr para ver, bom, né, vamos contratar um operador logístico para fazer a parte de distribuição lá local para a gente, ou vamos instalar uma operação nossa, né, daí toda a parte de projetos, desenvolvimento do sistema, né, então é o cara que vai ter que falar com o jurídico para fazer a gestão do contrato do fornecedor, né, do operador logístico, vai ter que conseguir falar com o cara da TI, porque vai ter que ver quais são os requisitos de sistema, vai ter que fazer o meio de campo com o key user, que é o cara que vai usar o processo, né, e ele vai ter que ser treinado e vai ter que validar aquela ferramenta que a gente está desenvolvendo para o novo centro de distribuição, né? Então, assim, é um mundo que a gente, né, a gente pode dizer que acaba tendo contato com todas as áreas, né, da engenharia de produção e até de outras disciplinas, né? Então, assim, esse foi um dos principais, acho que motivos, né, que fez eu me apaixonar por essa área, assim, né? E também os desafios que eu tive, né, desde que eu comecei a atuar, assim, foram experiências em diversas áreas, né? Então, falando até um pouco da trajetória que eu tive, né, e falando né, dos conhecimentos, né, das disciplinas que também acabei aproveitando. Então, primeiro comecei atuando na Ambev muito na parte de planejamento e controle, né, pensando nas operações de centro de distribuição, né. Então, eu recebia os, os produtos acabados da fábrica, que tinha que fazer toda a parte de operação de CD. Então, quando a gente fala operação de CD, geralmente a gente acaba dividindo na parte de recebimento, armazenagem, separação, né, e expedição, né? Então, geralmente a gente recebe o produto, geralmente ou é um pallet, ou é uma caixa que está com aqueles produtos consolidados, a gente faz a distribuição, e daí, dependendo do perfil do produto ou da complexidade da operação, pode ser uma operação manual, pode ser uma operação automatizada, né, com sorter, como a gente chama, né? E daí depois a gente vai fazer a expedição. Então, fazer o acompanhamento de indicadores do centro de distribuição da Ambev, da região sul, e também da parte de transporte, que a gente fala, né, que muitas vezes, né, da fábrica até o CD, ou muitas vezes até do nosso fornecedor de matéria-prima até, até a nossa fábrica, e também do centro de distribuição até o ponto de venda, muitas vezes até o cliente final, né? Que muitas vezes a gente acaba escutando a expressão, né, de last mile, né? A última milha, né? Que a gente vai sair lá do centro de distribuição e vai entregar lá na casa do cliente que comprou na web, né? Pelo e-commerce, por exemplo. Na parte que eu estava atuando, claro, que era na Ambev, a gente não tinha essa parte direta ao consumidor, então nosso ponto final, né, que era atendido a parte de distribuição logística, né, a parte de transportes, era o ponto de venda. Então, gestão de indicadores, gestão da rotina, que a gente vê muito, bom, plano de ação em cima de indicadores que não estão batendo, projetos, eficiência, tudo que, basicamente tudo que a gente vê A engenharia como um todo, né? na engenharia como um todo, né? Bom, daí a gente está falando num centro de distribuição, né, que tem estoques, mapeamento de processo, diagrama de espaguete para ver quais são os caminhos, né, que os colaboradores estão fazendo, como é que a gente consegue reduzir isso, né? Então, é uma infinidade de desafios, né? Depois fui para a Renner, né, que também consegui passar por várias áreas, né? Então, primeiro comecei trabalhando numa parte mais também de apoio à operação, parte de planejamento e controle, com atividades bem semelhantes às que eu fazia com a Ambev. Depois eu acabei indo para uma área de projetos, né, mas uma área de projetos com foco em logística. Então, daí foi quando também consegui ter mais experiência também, principalmente adquirir mais conhecimento na parte de sistemas de gestão da mudança. Então, participei de um projeto bem grande,
que era a atualização dos principais sistemas da empresa, e daí também toda a comunicação que esses sistemas faziam com os demais, e daí nos demais entravam os sistemas da logística, então toda uma questão de gestão de mudança, a parte até tipo, né, de plano de teste, né, como tu faz essa parte, como é que tu planeja os testes que tu quer fazer, pensando em processos, pensando que está mudando processos sistêmicos, e ao mesmo tempo tentando entender como esses processos sistêmicos, que a gente sabe que às vezes no papel funcionam de uma forma, mas na realidade funcionam de outra, né? Então, são desafios bem complexos, né? Que foram bem desafiadores, mas assim, também tem muita coisa que a gente acaba buscando conhecimento à medida que os desafios vão surgindo, e diversos outros projetos assim de início de operação também, né, que muitas vezes acabam surgindo, né, de uma forma inesperada, muitas vezes por um incentivo fiscal que faz com que a gente tenha benefício de ter um ponto de recebimento de fornecedor no estado que a gente não tem para capturar um benefício fiscal. Então muitas vezes acaba acontecendo isso, né, principalmente quando a gente fala de transportes, né, logística, em malha logística, né. E por fim, nos últimos 2 anos eu tenho atuado num time que atua dentro, né, do centro de distribuição da Renner, que é um time de melhoria contínua, né? Muitas vezes chamam de melhoria contínua, muitas vezes chamam o time de Lean, né? Então, assim, basicamente o que a gente vê na faculdade, né? Atuar em processos, aumentar a produtividade. Então, assim, é um mundo de desafios, né, que é a base do que a gente vê na faculdade, assim, basicamente o que a gente aplica no nosso dia a dia, né? E principalmente, eu acho que um ponto que muitas vezes a gente acaba também, até acaba sendo difícil a gente conseguir desenvolver e aperfeiçoar dentro de uma sala de aula, que é a parte, né, de gestão de pessoas, gestão da mudança, né? Tu pegar e ir lá, né, conseguir chegar na pessoa e falar, bom, né, a gente está fazendo sempre do mesmo jeito, mas, olha, pela análise que a gente fez, talvez se a gente fizer um pouco diferente, a gente pode ganhar produtividade, né? O teu trabalho vai ficar mais fácil. Muitas vezes a gente falando isso, a pessoa não vai aceitar porque ela sempre fez assim. Então, também é Desafio um muito outro grande. desafio que eu acho que é muito na prática, né, que a gente acaba pegando. E não ensina na faculdade. Não costumava ensinar antes, né? Mas É muito, verdade. Matheus, o que dá para ver até. Eu te convidei para falar de uma área da engenharia de produção que é a logística. Mas tu me fez ver que, na verdade, dentro da logística tem várias áreas da engenharia de produção. Então é um negócio que é bem interessante. E aí que a gente vê como é uma, é uma área, a engenharia de produção ela é muito dinâmica, né? É muito uma sistêmica, muito holística, né? Então tem Sim, várias áreas que elas se conectam, né? Então tu falou aí de Lean, que é a primeira área da produção, falou aí de projetos, né, melhoria, processos, da própria logística, que dentro dela tem as várias processos em si, né? Então, mais fisicamente, ali, de distribuição de produto, um negócio que talvez é um pouco surpreendente, que ao menos a gente não vê com tanta ênfase na faculdade, que era a questão de mudar um centro de distribuição só por uma questão fiscal. Eu lembro de ver na faculdade que a questão fiscal era um dos itens que motivava a sair, né? Na conversa que a gente está tendo, assim, parece ser um grande item para considerar a mudança, né? E aí é mudar rota de caminhão, mudar o local de armazenamento, vai ter que rebalancear todas as prateleiras que tinha no CD anterior, né? Enfim, redimensionar, enfim, é bem impressionante assim. E, e uma coisa que chama bastante atenção, menos para mim, né? Eu também sou suspeito por conhecer um pouquinho ali da logística, mas nesse tempo agora de pandemia, a gente vê que na verdade a pandemia só não está sendo mais grave, assim, então, tendo alguns efeitos mais penosos, né? Porque a gente tem aí uma logística no nosso dia a dia que surgiu de repente. Quando viu, ela está ali, as coisas estão chegando na nossa casa. Claro, nas capitais é mais fácil,
mas até mesmo no interior, né, então se acostumou com palavras delivery, vem comida, vem supermercado, vem roupa, vem de tudo. Então a gente tem também É verdade. grandes lojas, aí a Renner já vinha antes, num trabalho de entrega para as pessoas, a gente vê também aí Magazine Luiza, enfim, a Amazon mundialmente conhecida por fazer isso. Mas para mim o que me chamou a atenção é que entregam de tudo. Outro dia eu vi entregando sabão em pó, uma coisa meio Tá bom, então. inesperada, assim, pedir pelo delivery. Verdade. E aí eu queria ver um pouco se tu, se tu tem essa minha visão de fora, né? Como é que é a visão de dentro ali, qual que é, como é que foi o impacto da pandemia para a logística, na tua visão? Ah, legal. Eu acho que esse assunto também tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo esse ano, né? Eu acho que, assim, acho que a pandemia acabou acelerando, né, alguns movimentos que algumas empresas já estavam fazendo muito na busca de tentar se diferenciar ou ganhar espaço, né, market share, muito como um diferencial competitivo, mas é, acabou nesse ano até virando até assim algum fator assim de sobrevivência, por assim dizer, de muitas empresas, né? Que nem tu comentou na Magazine Luiza, eu acho que é difícil a gente não fala, a gente falar de omnichannel, né? Essa parte de mercado digital sem falar da Magazine Luiza que né, já se destaca muito, já se destacava muito no mercado, né? Por essa velocidade, por essa agilidade, né? Então a Magazine Luiza ela tem, ela na realidade ela acabou conseguindo construir esse diferencial competitivo, né? A partir de um trabalho que já estava sendo desenvolvido há bastante tempo, né? Então é, pelo que pelo que eu acompanho, a Magazine Luiza começou primeiro né, com uma célula de inovação para entender de que forma conseguia digitalizar um pouco mais a empresa dela, né, trabalhar com esse conceito de marketplace, né, de tu ter lá uma vitrine que não necessariamente tu tem esse estoque, né, mas tu faz o contato de uma forma muito veloz com o fornecedor e ele acaba entregando, né, quase simplificando quase tipo assim, um estoque zero, né. Então, claro, foi uma empresa que estava investindo muito nisso, né? E ela já tinha muita coisa desenvolvida. E daí eu acho que a pandemia veio, né, no sentido de desafiar as outras empresas a fazer o que a Magazine Luiza fez em alguns anos, né, em alguns meses. Então, foi um grande desafio, né? E eu digo assim, né, de quem está acompanhando um pouco, que não é um desafio pequeno, não é um desafio pequeno, né? Por exemplo, vamos pensar tipo numa empresa que que começam no e-commerce. Geralmente, via de regra, as empresas têm um centro de distribuição, ou mais de um, né? E as lojas, e geralmente o e-commerce acaba sendo uma lojinha, né, dentro do centro de distribuição. Então, quando a gente começa a pensar numa estratégia de, bom, eu estou perdendo venda, né, pelo estoque que aparece no site, só o estoque dessa lojinha de e-commerce, mesmo que perto do cliente que está interessado nessa peça, tem essa peça numa loja do lado, a gente começa a pensar em fazer estratégia de boas. Quem sabe eu atendo esse cliente, né, não por essa lojinha, né, de e-commerce dentro do CD, mas por essa loja que tem perto da casa dele. Né? Isso parece ser um conceito simples, mas se a gente for pensar em estratégia de abastecimento, né, gestão de estoque, daí a gente fala principalmente de acuracidade de estoque, é um desafio bem grande. Né? Não só questão né, de executar isso, mas principalmente porque, via de regra, para a gente conseguir fazer isso, é praticamente revisar todo o sistema que tem por trás disso, né? Então, assim, eu acho que esse foi um dos grandes desafios assim que as empresas tiveram que fazer, né, para conseguir né, garantir o abastecimento, né? E claro, também a gente teve um outro desafio que foi o seguinte, né? Pensando nas lojas que vendem principalmente em shopping. Né? Bom, a gente teve muita restrição de shopping, né, de shoppings fechados, né, de algumas cidades que tiveram o comércio, né, de rua fechado, né. Então também nesse sentido
a demanda que tinha que ser atendido pelo e-commerce, que era a única loja aberta, por assim dizer, teve um crescimento muito grande, que foi muito difícil também fazer sem ter uma loja apoiando, ou muitas vezes, assim, outras operações conseguindo apoiar. Então, acho que essa questão de gestão de estoque, conseguir abrir esses canais de atendimento, né, para os fornecedores, né, não só naquela logística tradicional, né, de o e-commerce dentro de um sistema de distribuição, mandando lá para casa do cliente. Eu acho que foi um esforço que a maioria das empresas que conseguiram, né, manter o seu resultado, né, até a sua operação, né, foi um trabalho que foi muito foi o foco, né, nesses últimos meses, né? E a gente vê que tiveram empresas que conseguiram fazer isso, né, com sucesso. Então, acho que essa questão da gestão de estoques, né, e conseguir de fato ter esse multicanal, essa multicanalidade, assim, de uma forma fluida, acho que foi assim um dos principais desafios que as principais empresas tiveram. E se a gente for pensar, né, a gente fala muito das empresas, né, porque a gente sempre tem essa visão do engenheiro de produção atuando numa grande empresa, né, mas isso foi para todas. Assim, a gente for pensar também no restaurante que teve, né, teve a sua operação fechada, né? Pô, ele também teve que buscar alternativas, né? Bom, daí teve que talvez começar com a teleentrega, né? Teve que desenvolver ali, né, uma, um serviço, né, de motoboy, teleentrega. Cara, logística também, né? Não É, deixa de ser também da mesma forma. com certeza, incluir a logística para dentro do seu processo, né? Então, para sua operação, Exatamente. quem não tinha, olha, é a única chance de ter. Então, muitas lojas, restaurante em shopping. Então, olha, se tu quer vender, tem que ter logística. E uma coisa que tu falou, Matheus, que me chamou muita atenção, não tinha percebido tanto assim a dificuldade. Até casualmente, a minha esposa comprou no final da semana agora uma roupa da Renner. Então, não foi combinado, mas comprou. Não foi combinado. Mas aí uma coisa me chamou a atenção. O pedido foi dividido em dois. E exemplifica bem o que tu falou. Um chegou, para minha surpresa, na segunda-feira, ainda de manhã. Eu, caramba. Aí desci correndo lá para ver quem que era na porta e era a entrega. Nossa, já chegou. E o outro pedido era para pegar numa loja dentro de um shopping. E tá lá disponível já pronto. Então, exemplifica bem essa questão do pedido vir direto do CD, que imagino que foi quem chegou segunda-feira de manhã, e aquele que está lá na loja. E aí, sinalizando o cliente, mas o que tu falou, que mostra essa complexidade. E eu penso assim, a loja, normalmente elas pensam, na minha visão, nem quem não trabalha dentro, tem lá a sua previsão de demanda, e que isso vai refletir nos pedidos para formar o estoque dela. Mas quando entra uma coisa dessas, um pedido da internet que rouba, digamos assim, pega lá Sim, do estoque dela um item que não estava na previsão, como é que tu faz isso para gerenciar esse estoque, né? É uma complexidade bastante grande, assim, porque se antes ela atendia um público que ela já sabia o comportamento, já tinha uma certa previsibilidade, e agora, de repente, o público, tá, são pessoas que moram perto, mas que não tem um histórico de compras antes, né? Então, e aí tu vai ter que ter um estoque para suportar aquilo ali, e daqui a pouco, se muita gente começa a comprar dali, falta para quem vai presencialmente na loja, que era sim, sim, o foco é antes. um Então, grande desafio. é uma complexidade que antes não existia, né? Antes a loja vendia quem ia lá e ponto. Agora vende também para quem não vai na loja. Sim, é Aliás, nem verdade. vende, né? Daqui a pouco chega alguém, pega lá no. Só avisa, ó, vai dar uma baixa no teu estoque, eu sinto muito. É. E até falando um pouco em gestão de estoque, acho que é legal também, né, compartilhar algumas curiosidades, assim, né? A gente escuta, pelo menos assim, a impressão que eu tenho que cada vez mais essa parte de ciência de dados, né? E Big Data cada vez está ganhando mais espaço, né? A gente vê cada vez mais, assim, né? Demanda por profissionais, empresas tentando trazer isso como um diferencial competitivo muito pensando numa forma de entender o cliente para conseguir oferecer o, o produto certo, né, a partir de um mapeamento, né, de perfil de cliente, né, então geralmente a gente acaba vendo isso aí muito
pensando, né, na interface empresa-cliente, né? Mas se a gente for pensar em gestão de estoque, né, existe muita oportunidade de aplicar esse tipo de conhecimento, né? Se a gente for pensar na operação, né, de armazenagem, né, e gestão de estoque, né? Por exemplo, assim, uma coisa que a gente escuta muito, né, principalmente na faculdade, né, a gestão do estoque é considerando uma curva ABC, né? Bom, vamos deixar os produtos que vendem mais, que tem um maior valor agregado mais perto, enfim, né? E quando a gente fala, né, tipo, num almoxarifado, numa indústria, né, ou até numa empresa alimentícia, por exemplo, geralmente a quantidade de itens que a gente tem que fazer essa gestão de estoque é uma quantidade relativamente pequena, né? 5 mil itens, 10 mil itens, né, que são comercializados, e geralmente tendem a ser produtos com ciclo de vida longo, né? Então, que nem tu falou, né, a gente consegue ter uma base histórica para tentar, né, definir uma previsibilidade, né, do o que vai sair, o que não vai sair, né? Faz mais sentido eu separar meu estoque, né, em determinadas áreas de trabalho, e daí cada produto vai ser direcionado para cada área, né, de acordo com o giro, né, ou o valor, enfim. Mas se a gente for pensar, né, principalmente na indústria de moda, a quantidade de itens que a gente tem, de vestuário, principalmente, é uma quantidade gigante, assim, é mais de 150 mil códigos de itens que entram na empresa. E muitas vezes são itens que vão entrar uma vez só, né, que são aqueles produtos de coleção. Então, fazer a gestão, assim, né, de como organizar melhor o estoque, daí principalmente mais em centro de distribuição, né, não tanto em loja, dessa quantidade de itens, né, pensando em otimizar a operação, fica muito difícil, né, de a gente conseguir fazer isso se não for, né, com uma gestão, né, baseada em data science e big data, né, e principalmente também muitas vezes com simulação computacional, né, porque bom, mas, né, se organizar meu estoque dessa forma, né, será que eu não vou ter uma produtividade melhor do que se organizar, né, de uma outra, enfim. Então, assim, se não for, né, com uma simulação computacional, é muito difícil tu fazer isso, né? E, e dependendo, né, dos testes que tu for tentar fazer, muitas vezes tu vai botar em risco até travar a operação. Então, quanto mais a gente consegue aplicar isso, né, para resolver essas perguntas, esses desafios, mais fácil a gente conseguir achar, né, os ganhos, sem colocar em risco a saúde da operação, né? Bacana, Matheus, até falando assim, me surpreende um pouco tanta tecnologia. Por um lado, me surpreende bastante ver tanta tecnologia dentro da logística, né? Então, data mining, data science, ou data, né, como chama. Sim, E aí também essa parte de simulação computacional. E claro, o problema que vocês têm na moda ali é como se fosse um produto perecível, né? Então não dá para esperar no estoque, não dá para ficar um tempo, ter um histórico, entender o comportamento. É muito dinâmico, né? E, então esse é só o problema que vocês têm ferramentas muito modernas ali, né? Daria para se dizer que são ferramentas da indústria 4.0, que é uma coisa bem atual e é interessante, do meu ponto de vista, assim, que dentro da logística tem essa área que eu diria quase uma 11ª área da engenharia de produção, que é a indústria 4.0, ou as ferramentas uhum, dela. Então também está aí atuando forte, né, dentro da logística. Né? diretamente, com certeza. Bacana. E Matheus, e que mais aqui? Falando sobre logística, a gente está muito acostumado em receber produtos, né? O produto chega até o cliente final, mas e tem algo que faça o caminho contrário ali? Existe uma logística que volte para a empresa? Como é que é o nome dessa logística? Ah, sim. Ah, legal, legal pergunta. Geralmente a gente acaba falando, né, a logística reversa, tudo que volta, né? E muitas vezes a logística reversa acaba sendo, né, tipo um insumo, né, que a gente acabou usando ao longo da cadeia, né, e que tem, né, uma importância até para manter a engrenagem, o sistema produtivo rodando. Então, vamos pensar em alguns exemplos, por exemplo, na Ambev, né? A gente envia a gente envia lá a cerveja, né, no casco de vidro do ponto de venda, isso tem que voltar. E muitas vezes, assim, a volta ou não, a gestão desse retorno, né, dessa logística reversa,
né, muitas vezes pode ser um ponto que, dependendo, né, se a gente não cuidar, pode parar uma linha de uma fábrica, né, se a gente não tivesse esse fluxo de retorno para ter, né, vasilhame suficiente para a gente estar produzindo, né. Em outras empresas a gente também tem alguns exemplos, né. Vamos trazer o exemplo da Renner, né. O ativo de giro, né, o que tem que girar para a engrenagem funcionar, já para a Renner já não é o vasilhame, né, é o cabide. Então, né, hoje na Renner a gente recebe o produto pronto. E quando a gente fala produto pronto, é o produto com preço, produto com todas as identificações, né, e o produto no cabide, para aquelas peças que são expostas em cabide. Então, esse cabide tem que ir, tem que voltar, né. E muitas vezes também, se a gente não cuida esse retorno de cabide, né, principalmente no final do ano, né, onde a gente tem mais venda e geralmente a gente acaba tendo um estoque maior de peças em loja. Se a gente não cuida, né, a logística reversa pode ser um ponto que tranca a operação, né, por falta de gestão. Então existe muito uma questão, né, de também planejamento, né, se a gente conseguir abastecer os nossos processos, né, retornar principalmente esses ativos de giro, né. Também tem uma questão que muitas vezes a gente vê ligada até em relação à questão da responsabilidade ambiental, né. Então, se a gente for pensar também, né, nos resíduos que a gente acaba gerando, né, a gente acaba tendo que destinar, né, então muitas vezes, né, a, a forma como a gente cuida, né, para que esse produto que estava em loja, que estava no ponto de venda, acabe retornando pelo fluxo de logística reversa, perdão, e daí dá a destinação final, né? E até aproveitando também falando essa questão de responsabilidade social, né, a gente também escuta muito falar sobre responsabilidade social, desculpa, responsabilidade ambiental, quando a gente fala de transportes, né? Se a gente for pensar que toda a movimentação que a gente faz, né, transporte de carga, né, frete, a gente está emitindo, né, gás carbônico, toda essa questão, né, do footprint de carbono também é um ponto que é bem delicado, e as empresas que fazem a gestão, né, dessa pegada de carbono e atuam, né, para reduzir isso, e daí se a gente for pensar numa empresa que tem uma malha logística grande, grande parte dessa pegada de carbono vai estar na parte de movimentação de frete, né, são empresas que geralmente também são vistas com outros olhos pelo mercado. Então, também essa gestão, né, de tentar minimizar ao máximo os transportes, né, daí a gente fala, né, muito, sim, garantir a ocupação alta dos veículos, né, para reduzir a quantidade de fretes, né, é um ponto que está ligado não só, né, a questão ambiental, a questão de, de produtividade, mas até muitas vezes como a empresa acaba sendo vista muitas vezes até numa bolsa de valores que tem indicadores ligados à questão de sustentabilidade, né? E que está direto, né, na forma como a gente está fazendo a logística. Então, acho que tem muito essa questão também da operação, gestão da operação, mas acho que também uma curiosidade legal é falar da logística reversa como diferencial competitivo, né? Eu vou compartilhando até um receio que eu tinha, assim, antes de começar a usar o e-commerce, né? Eu sempre tinha muita dúvida em comprar, por exemplo, um tênis, e daí eu vou comprar lá pelo número que geralmente eu uso, e daí, putz, não, o tênis tem um número menor. Aí fica pensando, mas o número vai ser diferente, né? Vai ficar apertado, vou me incomodar um monte para mandar esse produto de volta. Às vezes tu acaba das duas uma, né? Às vezes tu pega e tipo, tenta achar uma pessoa que gostou daquele tênis e tem o pé que é adequado àquele tamanho para tentar vender. Ou às vezes tu nem compra porque não quer correr esse risco de se incomodar. Mas em algumas empresas na Europa, a logística reversa é um dos principais fortes, então, né, do negócio da empresa. Então, existem algumas empresas, se eu não me engano, na Alemanha, até fiquei de pesquisar, mas eu não encontrei, não consegui resgatar. Mas existe uma empresa na Alemanha especializada em calçados, que o forte dela é a logística reversa. Então, a pessoa quer comprar um calçado, ficou em dúvida, ela pega e compra os três tamanhos. Então, claro, né, os três tamanhos acabam existe uma calção, né, do valor desses três calçados,
Mas daí quando a pessoa chega em casa, prova os 3 tamanhos, que é o que ela faria quando que ela faria se ela tivesse ido na loja, e ela tem certeza que ela vai pegar, vai postar lá no correio para devolver com o código que é fornecido pela empresa, então não vai ter nenhum custo adicional, então prova os 3 tamanhos, vê o que ela quer, e o que ela não quiser, ela devolve os dois, e ela tem segurança que essa logística reversa funciona. Então, assim, já são já é um exemplo, né, que no Brasil a gente não tem tanto, mas a gente já vê, né, exemplos da logística reversa até como diferencial competitivo, né, no atendimento ao cliente, né. E muitas vezes é esse receio que hoje a gente tem aqui, né, como é que vai ser para o produto, que às vezes faz a gente não fazer uma compra, né? Pois é bem interessante, né? Aí, se antes a gente falava na loja que vem até a gente, né? Que ficou mais marcante isso daí agora na pandemia, né? Impôs também essa mudança para lojas que nem imaginavam fazer isso. Agora falando na logística reversa, também pensar que além dela trazer, ela pode pegar de volta, caso não goste, sem nenhum custo adicional, né? Então, ou seja, é como se aquela experiência que a gente tinha indo na loja, né, tá cada vez mais próxima da loja indo até a gente na nossa casa. É Então, verdade, exatamente. É tudo é verdade, bem isso. viabilizado por essa questão da logística, né? Eu achei muito bacana que tu falou ali da logística reversa. Até uma coisa engraçada, assim, eu sempre olhei os cabides sem muito apego, né? Mas agora eu já vou olhar para um cabide e vou começar a pensar, nossa, quantas vezes ele já passou por aqui, para onde ele já É passou. verdade. E eu pensei, poxa, mas esse mesmo raciocínio dá para fazer lá para os vasilhames, né? Lá da Ambev e da cerveja, né? Então tudo tem uma história e eu sempre pensei muito na logística reversa como uma questão ambiental, né? Que tu falou, é super importante para evitar tanto resíduo, mas nunca tinha pensado tanto que ela pode trancar uma operação. Então a logística não é só reversa, mas ela fecha um ciclo, né? Então, criando um novo nome, é uma logística cíclica ali, né? Sim, Que aí é do pacote completo. verdade. Tem que pensar na ida e volta e isso aí tem que estar sempre rodando. Enfim, muito bacana, assim. Então, deu para trazer exemplos novos, né? Enfim, não digo exemplos novos, né? Mas trazer uma realidade para quem não está acostumado. Deu para ver que dentro da logística tem todas as 10 áreas da engenharia de produção. Então, tu falou também da parte ambiental, até mesmo social ali. Enfim, é bem impressionante ali. E acaba sendo até apaixonante, né? Então, daqui a pouco a gente já faz a cabeça de algum aluno que está chegando agora. Ainda tem tempo, né? Mas já dá para plantar semente na logística. Aí para mais gente. Mas, Matheus, da minha parte, eu agradeço muito o teu tempo dedicado e o compartilhamento dessas experiências. Eu, como aluno, assim, quando tinha essa possibilidade, era muito enriquecedor e das vezes que tive esse momento, assim, também foram bastante marcantes. Eu imagino que vai ser muito importante para a turma que está nos ouvindo, vai nos ouvindo, na verdade, em outro momento que não agora, um momento assíncrono. Então, as tecnologias estão mais presentes no nosso dia a dia. E é isso, então, agradecer muito o teu tempo, tua dedicação e atenção. E aí te passo a palavra, caso queira dar um comentário final aí. Legal. Não, acho que, em primeiro lugar, de novo, agradeço mais uma vez, né, pelo convite, né, para mim é muito legal ter esse contato. Eu acho que é muito bom, né, principalmente quando a gente está entrando na faculdade e muitas vezes, em muitos casos, quando a gente tá, as pessoas que entram na faculdade às vezes também não têm essa experiência, né, de trabalho antes, né, então tudo que a gente conseguir absorver, né, ao longo da faculdade sempre acaba trazendo, ampliando os horizontes, né? E, e eu acho que uma coisa que acho que vale a pena, né, talvez compartilhar como dica, experiência, né, independente, né, da área que cada um for escolher, né, seja na logística, seja em planejamento, seja produção, enfim, né, uma das coisas que a gente vê cada vez mais é assim as mudanças que estão sendo forçadas, né, seja por uma tecnologia, seja por um imprevisto, né, de pandemia, enfim, mas a gente vê muitas coisas mudando. Então, assim, com certeza, né, os desafios, as tecnologias, né, que vão ter quando vocês estiverem se formando, talvez
é muito provável que seja bem diferente do que tem hoje, né, nas empresas. Então, assim, acho que independente do que na área que vocês forem atuar, acho que sempre tem que estar disposto a aprender conhecimentos novos, né? Tecnologias novas que estão sempre surgindo, né? Acho que é aquele conceito, né, de sempre estar buscando se aperfeiçoar. Acaba sendo batido, mas né, a gente, depois que a gente sai da faculdade, a gente vê que é bem isso, né? E também aproveito para me colocar novamente à disposição, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação, seja a logística, seja uma área, outra área de atuação também, reforço o convite, entre em contato comigo através do LinkedIn, né? E bom curso a todos. Então tá bom, Matheus. Eu agradeço muito aí novamente o tempo dedicado e as palavras. Então tá, essa aí foi uma das nossas primeiras apresentações aí. E aí encerro por aqui a entrevista e a apresentação.